nosso próximo programa. Hoje, o número de pessoas interessadas em adotar é 12 vezes maior que a quantidade de crianças disponíveis para adoção. Ainda assim, muitas delas passam a vida em abrigos públicos, sem um lar. De acordo com o Cadastro Nacional de Adoção, existem 4.881 crianças cadastradas para adoção no país. Dessas, 65% têm irmãos. No entanto, entre os mais de 40 mil brasileiros interessados em adotar, quase 70% não querem crianças com irmãos. Os dados mostram o descompasso histórico entre o perfil desejado de futuros pais diante dos futuros filhos adotivos. O programa Em Discussão vai falar sobre o cenário da adoção no Brasil. Conosco estão André Rodrigues Nakagami, ele que é juiz de direito, titular da Vara da Infância e da Juventude da comarca da Cidade Ocidental, em Goiás. Também está aqui conosco a doutora Mirela Monteiro, ela que é promotora de Justiça da Infância e Juventude. E Veranilda de Oliveira Guimarães, que adotou 5 irmãos de uma só vez. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso programa. Eu geralmente começo com a parte jurídica aqui, com essa parte um pouco mais trabalhosa, mas eu vou rebater a história pro lado de lá com a Veranilda, posso chamar de Vera, né? Vera, que nós estivemos juntas recentemente aí, fui até sua casa conhecer a sua história. Conta um pouquinho pra gente. A gente vai mostrar a sua história aqui todinha, mas antes queria que você contasse como é que tudo isso aconteceu na sua vida. Bom, tudo começou em 2015, né, quando eu fui convidada a assumir a BASC, e quando eu comecei a conhecer as unidades, eu cheguei no estado do Goiás, na cidade ocidental, e da Casa dos Lares Rebeca Jinks. O que é a BASC? É a BASC? É, Associação Brasileira de Ação Social Cristã. Ah. É um órgão que cuida da parte social da igreja. Tá. E por causa dela, você começou a viajar alguns pontos Isso. aí fora de São Paulo. Aí eu fui convidada a assumir isso a nível nacional, essa coordenação, né, essa presidência. E aí, quando eu cheguei em Goiás, eu encontrei um abrigo que, né, extremamente cheio, extremamente cheio. Isso foi quando? Isso foi em 2015. 2015? 2015. Tá. E como eu sou muito intensa naquilo que faço, a primeira coisa que eu fiz foi querer conviver ali dentro para saber o que acontecia. E aí aquelas crianças, elas estavam ali, tinha 25 crianças, e me chamou muita atenção que no final de semana elas esperavam os parentes ou alguém que fosse visitar, e quando não chegava aquelas pessoas, elas ficavam muito tristes. E aí eu entendi que eu estava assumindo algo e que uma coisa que eu não queria era que aquele abrigo existisse. E que sim, uma Casas-Lares. Ao invés de abrigar crianças, seria um centro de outra coisa. Seria um lugar onde aquelas crianças passariam, mas que elas teriam direito à casa. E que eu iria lutar, eu iria fazer tudo para que elas pudessem ter isso, né? A partir daí, muita coisa mudou na sua vida de 2015 para cá. Eu tô cortando a Veranilda aqui, porque a gente foi até a casa dela, como eu expliquei aqui, e lá a gente conheceu toda essa história. E é o que eu queria convidar todos vocês agora aí para assistir junto com a gente como que tudo mudou na vida dela nesses últimos 3 anos. Vamos ver? O tema da adoção no Brasil é um desafio com dimensões gigantescas. Prova disso é a análise dos dados do Cadastro Nacional de Adoção e do Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos, administrados pelo Conselho Nacional de Justiça. Existem hoje cerca de 5.500 crianças em condições de serem adotadas e quase 30 mil famílias na lista de espera do CNA. O Brasil tem 44 mil crianças e adolescentes atualmente vivendo em abrigos. Em fevereiro do ano passado, eram 37 mil. No Brasil, para cada criança que está na fila da adoção, existem pelo menos 6 famílias possíveis para adotarem. O problema é que essa conta não fecha. A maioria dos pais, 90% quase, querem a adoção de um bebê. Não foi o que aconteceu com a família Oliveira Guimarães. De uma vez só, eles adotaram 5 irmãos. Há um ano, a vida destes 5 irmãos estava bem diferente. Maria Vitória, a mais velha de todos, nos contou como tudo aconteceu. Eles foram morar num abrigo em Goiás depois que sua mãe virou usuária e dependente de drogas. Os irmãos sofriam maus tratos e foram abandonados. Eles buscaram meus irmãos e eles foram. E eu fiquei com a minha avó.
Aí depois, passou uma semana, eles foram me buscar. Os 5 ainda foram morar com um tio, mas não deu certo. Foi quando tudo mudou. Veranilda já trabalhava no mesmo abrigo que as crianças viviam como diretora e presenciou a situação dos 5 irmãos. Essas 5 crianças era algo que, aos nossos olhos, que trabalhamos na área social, também do juiz, quem queria adotar 5 crianças? Vocês. Quando viu que eles seriam adotados por pais diferentes, tomou uma decisão junto ao marido. E numa dessa conversa nossa, ela disse que o juiz poderia estar desmembrando essas crianças, né? Cada um indo para um lar. E eu dizia, acho isso tão chato, acho a gente vê tantas reportagens, irmãos no decorrer do tempo. Emociona, né? Mas é um sentimento bom? Com certeza. A família Oliveira Guimarães, antes formada por 2 filhos e 4 netos, tem hoje 5 novos rostos. Maria Vitória, de 14 anos, Pedro, de 11, Miguel, de 8, Gabriel, de 6 anos e Vitor, com 4. Por causa dos novos membros, Veranilda e Adalberto tiveram de se adaptar a tudo. Até o carro mudou. Um carro, né? 4 pessoas. Para 4 pessoas, 5 pessoas, né? E foi necessário para se adaptar, fazer uma troca. Agora virou uma van escolar, quase. Virou uma van. E conseguiu achar esse carro no mercado pelo Sim, foi difícil, foi difícil, mas chegou no momento certo. Veranilda lembra que nada disso teria acontecido se não fosse a decisão e a celeridade da Justiça de Goiás. Eu entendo que Cidade Ocidental, juntamente com o prefeito daquela cidade, é uma cidade tão pequena, o conselho tutelar daquela cidade, na pessoa do Raí, da Rafaela, e esse juiz, eles precisam ser citados, porque eles viabilizaram para que essas crianças hoje estivessem aqui. Todos eles. Se eles estão felizes? É muito fácil falar de amor, difícil é praticá-lo. Para alguns a dificuldade está no praticar. Então nós entendemos que Deus está nos dando uma oportunidade, né, de servi-lo, cuidando deles. E eles cuidando de nós, porque nós nos sentimos muito amados por eles. Muito amados. Mudou totalmente. Para melhor? Para melhor. Muito melhor. Gente, que é o quadro da felicidade dentro de 4 paredes. E se tem um juiz, se tem alguém que conseguiu acelerar e proporcionar esse cenário que a gente viu aí, conseguiu sentir, o doutor André, né? Seja bem-vindo ao nosso programa aqui, eu já apresentei o senhor no início aqui, mas vamos colocar essa situação que tantos pais esperam e que um juiz precisa estar por trás de tudo isso para decidir se vai ter uma família, não vai, se vai ser de 5, se vai ser só de um irmão, de 2. Conta pra gente aí como é que foi esse caso, doutor. Esse caso eu falo caso da Maria Vitória porque ela é a irmã mais velha. Aliás, seja bem-vindo a São Paulo. O senhor Obrigado. chegou de Sim. Goiás, né? Sim, sim. Vamos lá. Esse caso da Maria Vitória, ele chegou através de um conselheiro tutelar, o Raí. Ele abrigou os irmãos e, na época, ele não abrigou a Maria Vitória. E, posteriormente, voltou lá e viu a Maria Vitória também em situação de risco. A Maria Vitória ficou na casa. Ficou na casa. Lá da mãe dela. E abrigou posteriormente. E ficaram lá os 5 irmãos no abrigo. Até a dona Vera, ela me narrou que ela sempre fala que esse conselheiro tutelar foi um anjo para ela. Porque ele voltou e resgatou ela, porque talvez ela estivesse até hoje lá. Né? Então, assim, e eles foram abrigados e lá nós conseguimos regularizar a situação escolar deles, de vacinas e todas aquelas questões que ficaram por muitos anos ali largadas, pendentes. Muitos deles não tinham o registro de nascimento, a figura do pai. Que hoje tem de ter ali, né? Tem que constar ali, é filho de pai e mãe, né? Sim, sim, eles não tinham. E o que aconteceu? Eles foram abrigados, já estavam alguns meses lá. Nós havíamos tentado reinseri-los na família extensa, que seria os tios, porque na família biológica mesmo, original, não daria, porque a situação era realmente muito precária
e nós tentamos inseri-los na família extensa. Então houve uma tentativa de não tirar as crianças totalmente da família ali, do sobrenome ali. Primeiro, a lei ela impõe que se tente a reinserção na família, seja na família original, seja na família extensa. Tá. Família extensa traduz que seriam tios, avós, primos. Tá. E não houve sucesso nessa tentativa. O que não houve sucesso? Desculpa, porque eu estou fazendo aqui o papel de todo mundo em casa. O que não houve sucesso? As crianças não gostaram, os pais não houve uma adaptação. Tá bom. E aí eles voltaram ao abrigo. Posteriormente, a única saída que haveria legalmente seria a colocação em adoção, porque já não havia mais possibilidade de se restabelecer o vínculo com a família extensa nem com a família original. Com a colocação deles em adoção, nós tentaríamos primeiramente viabilizar a adoção dos 5. Por quê? Porque a lei também ela diz que deve-se tentar ao máximo manter os vínculos entre irmãos. Então nós estávamos nessa fase de tentativa de achar uma família que acolhesse esses irmãos, todos, né, na guarda provisória, para posteriormente adotá-los. E assim, nesse período foi que surgiu a Veranilda. Mas posteriormente, caso nós tentássemos e não conseguíssemos, aí sim nós pensaríamos na última saída, que seria a de dividir os irmãos e colocá-los em adoção de forma separada. Ai, corta o coração ouvir isso. Sim, mas porque nós não teria como nós deixarmos todos no abrigo por conta do vínculo, sendo que poderíamos ir colocando cada um numa família e eles terem um lar e poderem ter uma família e até depois, posteriormente, ter o vínculo também ainda de irmãos, não em família, na mesma família. Na mesma família. Foi quando a dona Vera se sensibilizou com essa situação. A Maria Vitória é uma menina muito doce. Ela foi um ponto, né, divisor de águas ali, né? Foi. E assim, nas várias audiências que eu fiz com ela, e assim, ela realmente é uma menina muito especial. E acredito que foi quem tocou realmente o coração da dona Vera e do marido dela e fez com que eles tomassem essa decisão, uma decisão que praticamente é uma mudança de vida, né? A Maria Vitória é encantadora. Eu estive com ela ali batendo papo, conversando. Ela quer ser... Delegada. Eu ia falar médica, não, voou aqui. Delegada. Ela quer ser delegada. E a Maria Vitória, ela, lá no fundo do coração dela, ela tinha um pedido, né? Que ela chegou a fazer pra você, né, Vera? O que ela falou pra você em uma das idas suas lá, né? Ela sempre dizia assim pra mim, por favor. Ela me abraçava e já dizia, por favor, não me deixe separar dos meus irmãos. Ela não fazia ideia pra onde é que ela ia. Não. Ela só pedia pra você não separar. Porque ela entendia que cada vez que eu ia pra lá, eu ia pra uma audiência. Então, acho que ela ficava com medo de ser a audiência deles, né? Então, ela já vinha, tipo, em primeira mão, né, dizer pra mim, por favor, não me deixe. Não deixa a gente ir pra cada um pra um canto. Doutora Mirella, vamos falar aqui, na verdade, na realidade brasileira, que não é essa daqui, né? Que a gente tá vendo. Em 2 anos e pouquinho, uma família coloca aí, são 5 irmãos dentro de um abrigo, aparece uma família e adota os 5 irmãos. De idade bastantemente diferente, a gente está falando da Maria Vitória com 14 anos de idade e o menor com 4, né? Com 4 anos. Qual é a realidade aqui no Brasil? É muito difícil isso acontecer. Não é isso, né? Realmente, assim, são milagres que acontecem, né? O perfil que a gente fala, né, que é o perfil favorito dos pretendentes à adoção, adolescente passa longe, né? E principalmente adolescente com tantos irmãos assim, né? Esse contexto é bem complicado a gente conseguir, né? Então, no caso, realmente, assim, ficamos muito felizes quando acontece esse tipo de situação. Eu já também tive o privilégio de presenciar adoções assim, né? De grupos de irmãos grandes, com diferença de idade. Mas mesmo? assim, sim, mas são situações muito raras. Conta nos dedos, né? Assim, na verdade, a gente sabe a dificuldade das adoções tardias também, né? Você adotar uma criança que é mais velha traz
assim, dá muito mais trabalho, porque nem sempre a criança consegue se adaptar muito bem num primeiro momento, né? Quando a gente sempre fala assim, nesses casos, a gente considera que famílias escolheram amar essas crianças, mas nem sempre o amor que será retribuído é na forma que a gente está acostumado, né? Então, por isso que os pais que realmente são extremamente altruístas de escolherem amar essas crianças, porque não há segurança de que vai receber esse amor de volta da forma que imaginava, né? Que é diferente de um filho que é criado desde pequenininho e geralmente é um contexto de vulnerabilidade familiar, assim, extremo, o contexto que houve, né, a separação. As crianças, principalmente os mais velhos, testam esse amor para ver, será que realmente eles me amam? Será que eles vão me manter aqui? Então, é uma dificuldade que a gente tem muito grande, de casos até de devolução dessas crianças. Por isso que o trabalho que tem que ser feito, né, de após... Até quando eu encontrei com ela, a primeira coisa que eu perguntei, como é que tá esse trabalho? Tem sido, né, esse pós, principalmente com os mais velhos, porque a gente sabe da dificuldade dos pais, da dificuldade das crianças e adolescentes, então por isso que tem que haver esse suporte social, tanto pelo setor técnico do juízo, tanto pelo próprio serviços municipais, do acolhimento, nesse pós, né, desacolhimento e início de adoção na nova família ali, né? Quanto tempo dura esse processo aí, entre a adoção e o pós-acolhimento? Quanto tempo essa adaptação aí? É que depende, viável? É que depende de cada criança, na verdade, né? Geralmente a gente tem alguns prazos, cada caso, né, os juízes determinam, de acordo com as circunstâncias, um prazo um pouco maior, menor, mas assim, isso é independente da adoção ter sido efetivada ou não, né? Mas a necessidade de acompanhamento é um pouco, às vezes, perpétua em algumas situações, que o suporte tem que ser dado não pelo setor técnico propriamente do juízo, mas os serviços municipais têm que estar sempre atentos também, né, estar junto com essa família. Vou fazer algumas perguntas aqui, assim, já que a gente está falando desse cenário de adoção aqui no Brasil, vamos falar um pouco de tudo. Casos felizes, como é que está a situação aqui do nosso país e por que tem uma conta que não fecha, doutora? Eu falei ali, tem 5 mil crianças aptas a serem adotadas aqui no Brasil. 60 mil pais querendo adotar crianças. Por que não entendi. Tem pais sobrando. É justamente esse perfil, o perfil favorito, né, dos pais. Nenenzinho até 6 meses, menina branca. Não necessariamente 6 meses, eu diria até 3 anos. Eu acho que é um perfil maior, não só também as pessoas, necessariamente mulher ou não, mas até 3 anos. Então, por isso que sempre no nosso trabalho a gente tenta verificar essa possibilidade de reintegração familiar ou não, que tem que ser feito, né? Como o doutor André falou, a gente tem que tentar essa família, porque é direito da criança a convivência familiar e com a sua família de origem, que é a sua identidade biológica. Totalmente coerente esse tem que ser feito, mas nem sempre a gente consegue e tem que ser uma análise rápida. Não dá, a criança não tem, sempre que a gente fala assim, a família não tem a vida inteira para se reorganizar para ter essa criança de volta. Então, por isso que o trabalho sempre tem que ser rápido. As decisões, assim, deu certo, não tem, volta para cá, já vamos tentar inserir que a gente está lidando com o ser humano eu também. Sei, não é uma não coisa é tão, preto no branco. Não assim, são mercadorias, né? Mas vocês têm de ser céleres. A gente tenta, no geral, todas as varas, né, que os juízes, os promotores, os técnicos, todo mundo, as instituições de acolhimento, o trabalho tem que ser para verificar se há essa viabilidade de reintegração, pelo menos num curto período, ou então se há possibilidade de colocação família substituta, né? Doutor André, tem que ser rápido desse jeito, né? Em 2015, essas crianças foram colocadas num abrigo. Em 2018, já estão lá quase um ano na casa da Vera. As crianças foram colocadas no abrigo em 2016. 2016? 2016, quer dizer... Eu fui ao abrigo em 2015. É verdade. A Vera que começou ali até essas crianças chegarem em 2016. Foi no final de 2016, né? Foi no final de 2016. E elas foram para Vera em que ano? Do ano passado, 2017? Ano passado, 2017. Outubro, que é o Dia das Crianças. Ela falou, né? Dia das Crianças. O período foi mais ou menos de um ano entre o acolhimento na instituição e a sentença de guarda, né? Eu vou falar assim, é delicada essa situação do juiz, não é? Que tem que analisar ali tudo muito rapidamente e será que eu estou mandando essas crianças para o melhor lugar? Sim, pela lei, as ações de adoção, elas têm que durar no máximo 120 dias. Então, essa é uma imposição legal, né? Tá bom, porque esse prazo é maior, não é? Não, para ser adotado demora quase 2 anos e meio. Não, pela lei ele tem que durar até 120 dias. Mas assim, pode ser que o processo anterior à ação de adoção faça com que demore mais. Por exemplo, a criança é abrigada, tenta reinserir no seio familiar, tenta colocar na família extensa, aí depois viabiliza para adoção, acha alguém apto a adotar, entra com a ação de adoção. Após esse momento, em tese, a justiça teria 120 dias para julgar e sentenciar esse. Então, da justiça está ali e está cumprindo esse prazo da justiça. Enfim, não estou falando cumprindo
a risca pequena ali, mas assim, está sendo cumprido. 120 dias são, é o prazo são muitos viável. fatores, na verdade, Sim. né? Até como o doutor falou, nem sempre a criança já está destituída do poder familiar. Pois Só é. do início da adoção, geralmente é um período curto e, assim, na verdade, a gente tem que fazer os estudos, né? Uma dificuldade que a gente tem muitas vezes na destituição, que é anterior, é encontrar os pais, porque é direito deles se defenderem. Então, por isso que não é uma ação, assim, a criança... Não, procura-se os pais, se tem o endereço, eles são citados, nem sempre a gente tem o endereço Entendi. mais atualizado. São feitos... Isso que demora mais, não é a decisão. A demora é culpa da justiça. A demora é culpa, muitas vezes, do contexto... Do processo. que assim, são situações extremamente complexas, né? E a gente precisa dar direito de se defender, não é só, às vezes, da tentação de recolocar a família, mas de encontrar eles para saber, ó, tem um processo que seus filhos estão sendo destituídos do poder familiar. Então, é dado esse prazo, se não encontra, é citado por edital. Então, isso que normalmente faz com que os processos demorem um pouco mais. Propriamente na adoção, se é família cadastrada, se a criança já está destituída do poder familiar, geralmente é um período curto, que é o tempo do estágio de convivência, que é avaliado pelo setor técnico, tem audiência e aí, nesse caso, geralmente é cumprido esse prazo mesmo. Você chegou a passar por todos esses processos, Vera? Então, não deu tempo, né? Não deu tempo, né? Não dessa forma, né? Sim, sim. Mas ele foi obedecido à lei. O passo a passo passo todo. a passo foi obedecido à risca. Né? Quando eu cheguei para o doutor André, eu disse para ele, doutor, é um cidadão que está aqui, né? Eu sou uma cidadã que eu gostaria de fazer isso, né? De pegar essas crianças para mim, para que eu pudesse ter a guarda delas, né? Mas assim, nós nos chocamos porque eu já levei elas para que o doutor pudesse ver depois, mas elas nos adotaram como pai imediatamente. Então, deu um dia, 2 dias, como você mesmo presenciou. Não, chama de pai e mãe. Pai e mãe. Mãe, pai. Então, não é algo... 5 vozes falando pai e mãe, o dia inteiro, imagina. Então, não é algo assim artificial, não é algo forçado, é algo natural deles. Como a Maria Vitória mesmo falou, ela sentia falta dessa coisa de ter mãe, de ter pai. Então, está dentro do processo, né? Nós vamos finalizar, acreditamos que ainda esse ano, porque eles estão muito... Até um pedido que eu faço hoje aqui com o doutor e a promotora. Presente. Quando uma criança vai para uma guarda, elas ficam muito ansiosas pela troca do nome. Foi o que eu perguntei. Muito ansiosa. Antes da gente começar uma entrevista, o repórter sempre faz uma claquete, que é, me diga seu nome, seu sobrenome e a sua profissão. Como eu entrevistei a Maria Vitória, eu falei, por favor, seu nome, sobrenome e profissão. Assim, foi uma coisa automática minha dela. Maria Vitória Silva, né? Ela falou assim, mas em breve Maria Vitória Oliveira Guimarães. Assim, a ansiedade dela, eu falei assim, quando que isso vai acontecer? Ela falou, esse ano, com certeza. Então, realmente, essa ansiedade... Hoje ela iniciou na escola nova e quando eu fui fazer matrícula, a primeira coisa que ela pediu, falou, mãe, por favor, será que não daria já para mim, pedir para a diretora para mim já assinar Guimarães, né? Então, assim, eles têm muita ansiedade de pertencer a verdadeiramente alguém, em documento. É engraçado que eles prezam muito isso. Então, elas ficam me perguntando, mãe, a senhora ligou para o advogado, já tem uma decisão, já sabe qual é o dia. Eles ficam convidando os amiguinhos já para participar dessa festa, né? Porque falou que vai ser uma festa da troca do nome. Então, já falaram que é a família Gui, né? É família Gui, os irmãos Gui. Então, isso é muito bacana. Mas isso não pode realmente demorar, doutora, porque é uma ansiedade muito grande dele dessas trocas de nome. E por que demora nesse caso? Já que já achou um lar, já aquele processo lá de trás ficou lá atrás, já está adaptando no gerúndio, né? Não é? Por que ainda tem uma demanda aí? No caso específico da Vera, que ainda não foi intentada a ação de adoção. Ainda não entraram com a ação de adoção. Ela está com guarda provisória. Está com a guarda, exatamente. E quanto tempo pode durar essa guarda provisória, assim, com pais? Em tese, fica com a guarda ela é provisória até que se ajuize a ação de adoção. Então, no caso, ela já está nesse período para ajuizar a ação de adoção. E é só saber, essa guarda pode durar o quê? 1 ano, 2 anos, 6 meses? Assim, em tese, não tem um prazo, né? Vamos dizer assim. Eles estão lá, na guarda, porque eles estavam numa situação de risco, agora já estão acolhidos na família. Tá. Então, e assim, como a Vera disse, e até puxando o gancho do que você havia comentado anteriormente, na maioria das vezes, quem escolhe não é o pai, é a própria criança. Oxe, então eles já escolheram faz tempo vocês, hein? Porque eu já tive outros casos, inclusive de adoção tardia, e
a adotante, né, a mãe, disse assim para mim, eu até perguntei, por que você, qual que é o seu, assim, o que te fez querer essa adoção da menina, e ela tinha 17 anos. Que não é Hoje muito tem 18. convencional, né? E ela disse assim, não fui, a princípio não fui eu que escolhi ela me escolheu como mãe, então eu não podia renegar isso, eu fui escolhido como mãe. Então, e ela foi, adotou, e hoje é mãe, já trocou o nome também, como eu disse, é uma festa quando troca o nome. E nesse ponto também tem a questão da lista, né? Eu particularmente, eu vejo com um pouco de receio essa questão dos cadastros, né? Porque hoje a legislação trata essa questão da adoção de uma forma muito na visão de quem adota e não na visão de quem é adotado. Então tem essas listas, tem, como a doutora falou, você escolhe a preferência de idade, de cor, de sexo. Então, então assim, quando você tem um filho biológico, você não sabe se ele vai vir com alguma doença, se ele vai ser agitado, se ele vai... É o que vem. E aí, quando você vai adotar, você se sente no direito de escolher um perfil específico. Então, essa visão da legislação de que o pai pode escolher o filho, eu acho um pouco complicada. Então, tem muitos casos que os pais vão negando. Não, esse eu não quero, esse eu não quero, esse eu não... E acaba que chega naquela situação que foi colocada no começo. Tem um monte de gente querendo adotar. 5 mil crianças aqui, 60 mil ali querendo adotar, e essa conta não fecha. E a conta não fecha, exatamente. Essa conta não fecha. É delicado discutir isso daí, porque a gente está falando de seres humanos, né, doutora? É difícil porque quando, assim... E nem por isso os pais também são pessoas ruins, né? Mas não... é que entra numa categoria prateleira, né? É uma outra situação. É que, assim, é difícil quando a pessoa quer adotar, a gente deixar com que seja uma aposta na loteria, vamos ver quem vem, diferentemente de um filho biológico que naturalmente ele sabe que vai ser um recém-nascido, né? Pode vir com o sexo diferente, pode ser, mas quando vem o biológico pode vir com algum tipo de doença, mas sabe que é um recém-nascido que vai ser educado ali. Então, a gente sabe das dificuldades das adoções tardias, mas ao mesmo tempo a gente quer estimular com que os pais ampliem seus perfis, né? Quando muitas vezes eles passam pelo período de avaliação para a inserção no cadastro, o papel de vocês é muito bom. Feito esse trabalho pelo setor técnico. Na verdade, a gente, assim, é diferente. A gente recebe que os técnicos já estão atuando, faz essa sensibilização para a gente conseguir modificar esse perfil, justamente porque, para ampliar um pouco mais, né, a quantidade de crianças que seriam adotáveis. Essa lacuna aí que parece que está no espaço. Mas é que a gente sabe também das dificuldades dos pais quando vão adotar, né? Então é muito delicada a situação e a ideia sempre é ter grupos de adoção que são grupos de pessoas que já adotaram, que pretendem adotar, que vão ajudar nesse suporte. Porque a justiça propriamente não consegue ajudar em todos os aspectos. Então é importante que a própria sociedade civil, pessoas que já adotaram, tenham essas iniciativas de se juntar com outros que querem adotar e mostrar, assim, das dificuldades, mas da alegria de você proporcionar uma nova vida para um adolescente que não teria perspectiva nenhuma de ter uma família. E é direito dele a convivência familiar, né? Não é nosso direito de os adultos, nós temos direito de ter filhos se a gente quiser ou não, mas o direito deles terem pai é obrigatório, porque é possível a gente ser feliz sem ter filho. Agora, é possível ser feliz sem ter pai ou não? É aí que é a questão. Então, aproveitar esses grupos para estimular essas adoções, experiências positivas. Vão ter dificuldades, sim, mas vamos se unir nas dificuldades. Como reagir quando a criança faz isso, quando o adolescente faz isso. Porque um filho biológico, a gente não... tá na adolescência, vai ter dificuldade do mesmo jeito, né? Agora, quando é adotado, já... Parece que amplifica. Já amplifica, né? Assim, a gente tem algumas dificuldades, mas assim, o filho... Qualquer adolescente vai trazer dificuldade na sua faixa etária. Vai precisar desse acompanhamento, esse suporte, esse amor, se sentir amado. Por isso que é importante não só deixar tudo na mão da justiça, mas a própria sociedade auxiliar os pais que querem adotar, participar mais, quem já adotou, colocar assim na TV, em todo lugar, estão aqui, né, para mostrar a sua experiência e ajudar, vamos discutir. Que isso é possível, junto. Que vai ter a parte legal, vai ter a parte que vai ser mais ou menos, mas que estamos aí, nosso dia a dia é assim, né? Ó, doutora Mirella, eu tô assim, envaidecida com o que você está colocando aqui e principalmente com a preocupação que ela teve com a Vera nos bastidores de saber como é que tá andando, né? De outubro para cá, o que tá acontecendo? Tá indo bem? Tá direitinho? Porque ela falou, a justiça faz a parte dela. Deu lá, beleza. Próxima ação aí que eu vou julgar, que eu vou fazer. Mas ela tá aqui como ser humano também, preocupada aqui por trás disso tudo. A gente vai fazer uma pausa rapidinho pro intervalo, mas antes eu quero deixar algumas questões no ar aí que devem ser a que vocês devem estar tendo agora. Quais os passos pra gente adotar?
Sou obrigada a aceitar, por exemplo, a primeira criança que me vem? Essas são uma das perguntas, um dos questionamentos para o próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Em Discussão, que hoje traz o tema Adoção no Brasil. Estamos em 2018 e a informação que temos é que quase 66% dos brasileiros dispostos a adotar não querem acolher irmãos. Conosco aqui está um time, temos promotor, temos juiz e temos uma mãe também que adotou aí 5 irmãos de uma vez só. Doutor André, doutora Mirella e aqui a Veranilda. A gente estava falando aí no bloco anterior que tinha algumas dúvidas no ar e uma delas aqui que eu coloquei, se não coloquei no bloco anterior, coloco agora, tá? Chegou aqui para mim. Tem um neném abandonado na minha porta. Posso adotar? Quem me responde aqui, doutora Mirella, doutor André, posso adotar? Na verdade, tem que procurar a polícia para noticiar que houve um abandono ali da criança e aí ela vai ser encaminhada para uma instituição de acolhimento e vai ser analisada. O fato de quem encontrou a criança não é o direito de adotar, porque provavelmente essa criança vai ter que procurar ver se acha a mãe, se a gente normalmente vê se ela nasceu dentro de um hospital ou não, para ver se a gente consegue achar qual que é o vínculo biológico dela, né, ver se ela tem registro ou não. E aí, se a gente encontrar que a família, ela vai ser destituída do poder familiar, se for o caso, apesar que a próprio abandono é causa de destituição do poder familiar, mas pelo direito da criança a gente vai ver qual que foi a circunstância, se a mãe estava em estado puerperal, é bem complexo isso, mas a pessoa que encontrou, ela tem que procurar a polícia, tem que procurar conselho tutelar, tem que buscar as providências, porque ela não tem esse direito. Mas é só procurar a polícia e procurar conselho tutelar ou ela tem que entrar nesse cadastro nacional de adoção, não, aí se ela quiser? É outra situação. É uma outra esfera. Essa criança ela não vai poder adotar. Nessa criança, se ela for disponibilizada, ela vai procurar no cadastro quem está lá há mais tempo cadastrado para o perfil daquela criança e essa pessoa que vai adotar. Então, quem encontrou vai fazer um grande serviço de procurar logo, porque essa criança corre risco de vida por ser recém-nascida, estar desidratada, todo o contexto ali, né? Se for uma criança recém-nascida, né? Se for mais velho também, mas em todo caso, a criança está abandonada na rua, tem que ser procurado e vai ter que olhar o cadastro ali se tem perfil interessado ali na comarca para aquela criança. Então, quem encontrou não tem esse direito. No caso aqui da Vera, né? A Vera é daqui de São Paulo. Sim. E adotou crianças de Goiás. Sim. Tem alguma morosidade, alguma demora nisso só porque é de estado para estado? Porque, assim, a gente tem casos que a gente conhece aqui de pais aqui de São Paulo que adotou criança da Bahia, tá 8 anos aí com uma guarda provisória e ainda nada. Tá lá no Cadastro Nacional de Adoção, deu a entrada no processo de adoção e... Existem as seguintes situações. Existe a situação ideal, que seria o que a doutora Mirella colocou aqui, que é um recém-nascido, você coloca ele na lista e ele vai ser adotado com muita facilidade. Uhum. E existem situações que são, por exemplo, de grupo de irmãos, situação de adolescentes com 15, 16, 17 anos, que é adoção tardia, e situação também de crianças ou adolescentes que têm algum tipo de necessidade especial, Sim. alguma doença mais grave, e que exigem um cuidado todo especial, uma família, vamos dizer assim, específica para acolher aquela criança. Nesses casos, a lista, por si só, não vai conseguir fazer a adoção delas, porque dificilmente vai ter alguém nessa lista. Então, nesses casos, o juiz pode e deve procurar fora da lista, procurar pessoas que tenham interesse, porque a adoção, no fim das contas, ela visa o melhor interesse da criança e não dos pais de quem adota. E essa é uma visão que, às vezes, ela é um pouco deturpada no ECA. Então, por exemplo, no caso da dona Vera, a Maria Vitória e os irmãos já queriam ir com eles. Então, assim, não fazia sentido... Imagina o doutor André falar assim, não, você vai para outra Não casa. fazia sentido eu buscar outras pessoas, até porque não tinha. Ninguém que adotasse 5 irmãos na faixa dos 15, Mas tinha alguém 15 aos 5 anos. querendo outros irmãos, sem ser a família toda? Não, nem chegou a aparecer? Não. Tá. Não, porque a gente não ia dividir o grupo de irmãos. No momento algum vocês pensaram, princípio. porque era um medo muito grande da Maria Vitória o tempo inteiro, que ela achava que os irmãos mais novos facilmente encontrariam uma família e que ela e os mais velhos, e fora ela ter que ver os irmãos partindo, né? São muitas partidas, né? Sim, porque a lei, ela impõe que você primeiro tente
Ali. o grupo, adotar o grupo de irmãos. Ali. Então, como nós conseguimos... Primeira família e primeiro grupo de irmãos. Depois é o depois, né? Exatamente. O outro passo a passo. Bom, enfim, fiz essa pergunta aqui. Tem uma visita, tem uma dinâmica, depois que eu faço o Cadastro Nacional de Adoção, entrei lá, sou a Silvia, sou casada. Se eu sou separada, posso adotar? Claro, Se eu sou solteira, posso adotar? claro, Se eu sou homossexual, claro. posso adotar? Uhum. Tudo isso. Qual a idade limite para adotar? Não tem... Ou a mínima? A mínima tem que ter a diferença de idade entre a criança que vai ser adotada de pelo menos 16 anos. Pelo menos 16 anos Da da criança criança que eu que tô vai ser adotando. adotada, Tá. E a máxima? A máxima não tem, desde que... tudo vai... Porque antes de inserir no cadastro, vai ser passado por todo o estudo psicológico, psicossocial, né? Mas não tem limite de idade por regra, né? Moro na minha casa, moro de aluguel, tô ali no cadastro de adoção, tô quase lá, chegando no quase lá, desempreguei. Aí não tem condição nem de me manter no aluguel nem nada, mas tô quase lá. Vocês avaliam isso daí? É que uma vez que você já foi inserido no cadastro, as avaliações são feitas periodicamente é feito essa reavaliação. Então, se você tá desempregado dentro desse período, mas isso não significa que não é possível, desde que seja demonstrado que há condições sociais de estar com a criança, de sustentar a criança. Não, a gente não exige família suíça. 3 quartos, 7 carros. Não, com certeza a gente tem que ser o mínimo para a criança ser bem cuidada. Agora, o mínimo, né, Vera, me conta, 5 vezes mais esse mínimo, né? Tudo multiplicado por 5. Trocou de carro. As crianças acabaram de se mudar agora, já está fazendo mais cômodos na casa. Sim. Vai fazer até uma sala ali para eles de estudo e tal. Sim. Eu sei que o marido, ele não é marceneiro. Não. Mas ele fez uma mesa, gente, que vocês não têm noção. Uma mesa muito, mas muito bem feita. Trabalho assim de primor para caber 8 pessoas na mesa. Uma mesa redonda na casa, que é a coisa mais linda que eu quero aquela mesa. Me dá o cartão dele depois. O que mudou mais na sua vida aí? Tanto economicamente, de coração que cabe mais 1, agora cabem mais 5. Mudou tudo, né? Tudo, mas a gente fala isso todos os dias. Por exemplo, uma coisa simples, mas que a gente não conseguia, por exemplo, assistir televisão com os nossos filhos todos na cama, porque um estava na faculdade, outro estava estudando, outro tinha casado. E recente, a gente consegue fazer isso toda semana, os 7 e mais 4 netos. Menina de Deus. Então, assim, é muito gostoso. Então, mudou, mas foi uma mudança muito boa, né? Os nossos filhos, Natália e Anderson, eles estão vivendo um momento muito... Os filhos biológicos, Sim. que já tem netos, já tem filhos. Netos, tem. Já estão lá. Então, eles estão vivendo um momento muito bom. Minha neta tem a mesma idade do Vitinho, 4 anos. Pronto. E eles conversam, eles estão vivendo um momento muito bom. Então, assim, é uma mudança boa. O que será que conversam, né? gente, com 4 anos de idade? Adoro. Muito boa. Adoro. Quando eu falava para a doutora, os maiores, a gente teve um pouquinho de dificuldade por conta é mais no sentido de escola, deles não terem aquela disciplina de estudar, né? E já vieram desse jeito aí, sem essa disciplina. E aí a gente acaba exigindo mais deles, né? Mas a Maria Vitória, ela acaba me quebrando quando ela diz assim, mãe, por favor, nunca ninguém fez isso comigo. Tenha paciência. Respira, te acalma, mãe. Te acalma que vai dar certo. Então, isso te dá também ânimo, né? Te dá força para você lutar. Mudou quando eu falei, nós trocamos de carro. Hoje nós temos um carro. Então, por exemplo, alguém tem que tomar ônibus. Ou então pegar um Uber. Porque eu tinha um carro, meu esposo tinha outro. Agora nós tivemos que desfazer e pegar um carro, né? Então, assim... nós acabamos estar todo mundo muito junto. Então, sai junto, assiste televisão junto, tem que tudo estar muito unido, né? Então, isso está trazendo para nós um aprendizado muito grande. Como é que estão os pratos lá em casa, assim? Eu digo, fazer arroz, se antes comprava 5 quilos ali, dava para um mês, como é que tá isso daí? Então, em casa, um pacote de 5 quilos um dia e meio, 2 dias, porque aí vem neto, vem filho, vem todo mundo. Virou. Então, feijão é 1 quilo por dia, 2 quilos de carne, né, verdura, porque nunca é só nós, né? Então, a mesa, ela agora precisava de outra mesa. Ele falou juro que eu tô curiosa para ver esse Natal. Eita, que essa família vai fazer barulho. Sabe por que eu tô perguntando isso? Deixa eu entrar com alguns dados aqui, pegar o meu olhinho aqui para ajudar. Aqui no Brasil tem uma estimativa aí que foi feita de cálculos. Se você tem um filho
filho biológico ou um filho adotado, dando os princípios básicos aí, o que uma criança precisa: saúde, educação, casa e comida. Não estamos falando de lazer, não estamos falando de colégio particular ou não, nem de um plano de saúde particular ou não, enfim. Estima-se que o brasileiro, esse pai e essa mãe, iriam gastar até os 23 anos de idade de formação dessa criança, isso se ela estivesse com 0 idade de vida, até os 23 sendo criada por esses pais. R$1,5 milhão ao longo da vida. Aí eu penso, perguntei os gastos aí pra Vera, porque eu falei assim, o bolso modifica. Muito. Para você, às vezes, adotar um grupo de crianças, irmãos, vai contabilizar isso no bolso se você quer queira ou quer não. Por mais que seja amor, por mais que seja coração, família, isso vem. E aqui no Brasil, a gente tem muito pouco acesso de políticas públicas para ajudar estes pais, né, a minimizar aí esses gastos. Assim, deu amor, deu lar, mas deixa que a política pública faz o resto. Na Rússia, eu fiz o levantamento em ano de Copa do Mundo, se falava bastante em Rússia, Moscou. Aí tem uma política do governo. As mães, por exemplo, que dão luz a primeira vez, recebem de ajuda do governo, saindo do hospital, termômetros, roupas, roupa de cama, carrinho de bebê. Saindo do hospital. Todas têm esse kit se quiserem ou não, ou elas não acessam. O jardim de infância lá na Rússia custa, em média, de R$170 por mês, tem o público, mas se quiser o particular, R$170 mensais, que vai até R$500 mensais. Mas o governo ajuda com até R$1.000 por mês se você tiver o segundo filho. Mas, se você tiver o terceiro filho, o governo da Rússia chama de capital materno e ele pode te ajudar até a comprar uma casa com 70% do dinheiro que ele emprega. Essa mãe que está cuidando de 3 filhos aí, pelo menos, eu estou dizendo que ela vai andar de graça no transporte, se ela tem 2 ou mais filhos, e ela vai ter férias adicionais. O que a gente tem de ajuda aqui para os pais que adotam? Vou para a Rússia. No começo... Opa, que interessa, Vera. Nós estamos ainda avançando nessa questão legislativa. Hoje, por exemplo, nós já temos a licença maternidade para mãe adotante. Opa, como é que é essa história? A licença maternidade para mãe adotante? Sim, Você sabia disso, Vera? Não. Olha só, gostei disso. Sim, Conta então, aí. assim, nós estamos ainda avançando. A Rússia, como você disse, já tem assim, um pacote A política pública... de benefícios maiores. Eu acho que no Brasil, na questão da adoção, isso poderia ser muito bem empregado. Porque, em muitos casos, nós vemos os abrigos lotados de crianças, adolescentes, e famílias vão lá e inserem essas crianças e poderiam ter algum tipo de benefício, algum benefício social. Ou o IPTU tipo mais de barato, mais barateado, alguma coisa feito. assim. Ou a gasolina, você mostra ali, ó, sou mãe de 5, tem que levar para cima e para baixo um carro sempre pesado, cheio, né? De repente um desconto, Principalmente, por exemplo, quando você, às vezes, quer adotar uma criança que é portador de necessidade especial e, às vezes, você não tem tanta condição econômica de viabilizar uma vida melhor para aquela criança. E se você pega ela, quer ser pai dela, quer ser mãe dela, você precisaria de uma ajuda, vamos dizer assim. E, lógico, em termos de política pública, isso poderia vir a ser implementado, mas hoje não existe. Hoje não existe. Hoje a gente está de mãos atadas. A criança com deficiência, ela tem, se ela conseguir se enquadrar no perfil para receber o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo, né? E essas crianças, geralmente, que estão acolhidas, que recebem esse benefício, muitas vezes esse dinheiro fica depositado judicialmente, pode pedir autorização para utilizar, mas, no geral, para incentivar a adoção, a gente não tem. Na verdade, eu não sei se a questão da Rússia é para quando adota ou qualquer criança? Não, para qualquer filho. Para qualquer filho. Para adoção eu não achei específico. Eu tentei procurar assim, políticas de adoção nos países. É que talvez, não sei, na Rússia a situação é que aqui no Brasil a gente também tem a questão do controle de natalidade, né? Que a gente tem muitas mães que têm muitos filhos, né? E lá eu não sei se às vezes eles estão querendo incentivar até a terem mais filhos talvez da faixa etária da população. Em Portugal, né? por exemplo, a faixa etária para se adotar de pais, para se adotar filhos até 43 anos de idade. Até 43 anos de idade. Na Alemanha, não sei se foi foi o político da Alemanha, que tem 62 anos de idade, que adotou uma menina mais nova, de 4 anos de idade, mas a mulher tinha 41. Então, assim, eles estão até discutindo esse negócio de quebrar esse negócio de idade. Por isso que eu perguntei como é que qual é o limite máximo aí, se eu posso ter, sei lá, 60 anos e adotar uma criança aqui no Brasil ou não. Aqui no Brasil não existe esse impedimento
Não, mas vai ser avaliado cada caso e toda a situação. Cada caso é Qualquer, o casal, às vezes pode ser uma pessoa que seja mais jovem. Se os dois, às vezes, foram muito idosos, né? Pela dificuldade inerente, até a perspectiva de vida da própria criança, né? Pra ela não perder os pais que eu tô falando cedo. Mas, assim, são realidades que são analisadas cada caso. E é uma realidade, né? Mudou a sua vida dentro da sua casa, em todos os sentidos. Todos os sentidos. É mais amor, mas também vai ter mais gasto. Sim. É inevitável, mais gasto de luz, chuveiro. Sim. Olha o chuveiro aí, Maria Vitória, sai desse banho, tá lavando o cabelo faz horas aí. Isso vai fazer diferença na sua vida. E é interessante você falar sobre isso, porque até então nós estávamos morando numa casa onde a conta de água e luz, quem pagava era o projeto. Né? E agora a gente passou, vamos pagar nossas contas. Vem pra nós. E aí a gente fez já uma reunião, porque a gente tem nossa reunião semanal para colocar as coisas em dia, né? E aí na reunião a gente falou, olha, a gente não vai poder mais, a gente vai ter que, né, se policiar nisso, porque se não sobrar, né, lembra do que a gente falou, porque quando eu levei eles, eu disse para eles que a nossa prioridade é alimentação, comida, alimentação, saúde e educação. Então, você falou bem claramente pra gente em casa. Eu não estou preocupada em idas a shopping, não estou preocupada, isso não é prioridade agora. Então a gente toma um sorvete essa semana, a gente fez isso, fomos para uma praça, e aí quando eu saí, eu falei, gente, olha, eu tenho tanto, ok? Então esse aqui é o que nós vamos dividir. Mas que todo pai falaria isso pro filho, né, gente? Vamos combinar que isso não é... Então a gente faz isso. Então, olha, a gente pode pedir isso porque eu só tenho para isso. Então vamos para a praça. Né? E aí a gente... Então hoje, por exemplo, de manhã... tava eles lá falando, por favor, a mãe já pediu que não pode gastar tanta energia, então o banho diminuir no banho. Então eles têm muita consciência. Uma das coisas que eu falava com o doutor que me encanta eles, tipo assim, eles se policiam para preocupado, isso é caro, nós podemos isso, mãe, não se preocupa que a gente vai comer isso. Então assim, isso eu acho muito, muito gratificante ouvir deles. Você é mãe deles mesmo. Eles realmente te adotaram. Então não foi você que os adotou, eles que te adotaram, porque o carinho deles é impressionante. O senhor não chegou a vê-los no convívio familiar, não, né, doutor? Já vi, eles foram até o fórum. Porque, é bonito de se ver. A gente chegou lá, o Pedro estava cortando o cabelo. O Pedro estava cortando o cabelo, o Miguel estava lá na sala brincando, a Maria Vitória já veio toda receptiva a receber a gente, conversando, contando muito bem da vida dela antes. Sabe assim, você não via... Dor, né? Você não viu uma expressão mudar no rosto dela, assim, pra falar, deixa eu contar dessa fase, agora deixa eu contar dessa fase. Sempre muito preocupada com a mãe e com o pai, né, mãe? Né, mãe? E o que você quer ser, Maria Vitória? Quero ser delegada. Né, mãe? Você é delegada, né? Ou então ela deu uma outra opção lá também, que agora eu não me lembro. Ela gosta muito de fazer comida. Então gastronomia, que ela falou, adoro fazer comida, tudo. Então, assim, e ela se sentindo muito à vontade, assim, é bonito de eu falar isso, é bonito de se ver isso, gente. Porque uma coisa eu falo assim, uma linda família foi e adotou, nunca mais soubemos dela. Essa família tá todo dia se reprogramando, se renovando, renovando esse sentimento e dando certo, fazendo dar certo. Claro que tem dias que não são tão legais quanto os outros, mas enfim, na casa de qualquer pessoa é assim também, né? Doutor, adotei, não me adaptei. Que é horrível fazer isso, mas como é que faz? Como é que fica pra criança isso daí? Devolver. Assim, eu nunca... Aliás, eu já tive um caso só de devolução, mas assim, isso partiu da própria criança. Foi a primeira vez que eu vi isso e os pais, assim, adotivos, concordavam e acabou voltando para a mãe biológica. Mas isso é muito difícil, porque quando parte dos pais, porque a criança ela é renegada por uma segunda vez. Então, como é que entra, né? Sim, é uma situação muito complicada. Não deu, por isso tem que tomar muito cuidado antes de se deferir a adoção. Tem que verificar realmente se aquele casal ou aquela pessoa ela tem condições realmente de receber aquela criança e recebê-la como filha mesmo, né? Pra poder. Doutora, se eu quiser adotar, eu tenho que ir no orfanato? Assim, fiz meu cadastro, mas eu começo a visitar o orfanato para ver com quem eu... na verdade, a gente não chama bem de orfanato, né? Abrigo. Que não são só crianças, Na verdade, instituição de acolhimento, né? Instituição de acolhimento, bem corrigido. Bem corrigido. Só que não são órfãos só que a gente tem lá, na verdade. Mas para poder adotar, na verdade, você tem que se cadastrar, né? E se cadastrar e depois, na verdade, ali não é
uma loja que você vai lá para ver qual que você vai escolher, né? Tá. Se existe uma criança interessada pro seu perfil, né, e inicialmente entra em contato com a pessoa, né, se tem lá uma criança disponível, e aí inicia esse convívio, primeiramente são algumas visitas, né, para verificar se existe algum tipo de afinidade, assim, tanto pelos dois lados, mas principalmente no enfoque da criança, né, e aí com algumas visitas de final de semana, tem algum período aí pré-início de estágio de convivência, pré-entrega da guarda, que aí verificar, não, ali é possível, são feitas avaliações psicológicas e tal, então aí a criança pode iniciar o estágio de convivência e a família recebe como guarda, para não só durante esse período de final de semana. Eu tenho só 2 minutos de programa, é isso mesmo, gente? Só 2 minutos, Paulinho? Eita, vamos lá. Eu queria falar do Adote Boa Noite. É um programa lindo, gente, aí que tem, a gente tá falando de adoção tardia. Você conhecia, Vera? Adote um Boa Noite? Conta rapidinho pra gente o que é isso, é muito legal. Na verdade, é um convênio com a Globo, né, para estimular com que ocorram as adoções tardias. Então, haverá um pouco mais de exposição de algumas crianças. As crianças têm rosto. Para viabilizar, né? Eu vi hoje. As crianças têm rosto. É verdade. Existem algumas situações que, na verdade, assim, eu acho que o mais importante, não só da questão da exposição dela, mas que isso vai ficar lá para sempre, se você expõe, principalmente no meio digital, talvez essa criança não tenha esse interesse. Olha, tudo que a gente não pensa, é verdade. Então, tem que ter uma avaliação melhor, mas eu acho que, assim, o enfoque de investimento, se a gente for pensar em adoção tardia, é de trabalhar com os pretendentes e principalmente nesse pós-adoção, né? Porque eu já peguei vários casos de devolução, infelizmente, e principalmente adoções tardias, mas, assim, devoluções, assim, na verdade não pode existir, mas existiu a incompatibilidade completa ali na relação, só que eu acredito que se a gente investir mais nesse suporte pós-adoção, isso vai melhorar e até estimular mais os pais a quererem justamente adoçar outros tipos de perfil. Só para complementar o que a doutora Mirella disse, toda criança que fica em um abrigo, uma instituição acolhedora, tô corrigindo, porque eu entreguei a idade aquela hora, e o Guga até me falou aqui, Silvio, entrega a idade. Mas toda criança que fica numa instituição como essa, ela não vai sendo adotada. Primeiro que ela vai vendo todo mundo indo embora. Inclusive irmãos, isso pode acontecer. E o dia que ela mais teme, gente, é o dia que ela faz 18 anos de idade. É o dia que ninguém quer cantar parabéns, porque a instituição vai lá, canta parabéns junto com eles, arruma a mala, eles mesmos já arrumam a sua malinha e vai embora. Pra vida. E eles tinham pelo menos alguma referência de família ali dentro, né? De convivência e tudo. E agora, pra onde eu vou? O que eu faço? Gente, acabou totalmente o tempo aqui do programa. Deixem aberta aqui essa discussão, porque a gente tem que continuá-la o ano inteiro. Acho que pelo menos umas 5, 6 vezes por ano aí. Por mais Veranildas aqui com a gente, por mais doutora Mirella, doutor André, parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns com a boca cheia. E sejam sempre muito bem-vindos aqui, gente. Obrigada mais uma vez aí. Olha, o programa em discussão fica por aqui. Muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigado aí pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro, hein? Tchau!